Olá, aqui é o professor Alceu, estamos de volta para mais um encontro síncrono aí, antecipado com a turma da terça-feira pela tarde, aí da UAXA de Desenho Técnico 1. Só lembrando, a terça-feira que nós estamos falando é o dia 7 de setembro, logo feriado. E aí a gente fez aquele acordo de, na semana passada, a gente antecipar nossa aula da terça-feira do dia 7, que é feriado, e a gente puxou para hoje, dia 6 de setembro, exatamente às 7 horas da noite, tá certo? Então, lá no seu cronogramazinho no SIGA deve aparecer 7 de setembro, feriado, certo? E deve estar aparecendo uma aula extra, aula de reposição, alguma coisa desse tipo, tá certo? Mas, independente disso, aqui era só para tirar dúvidas, independente de ser na terça ou hoje à noite, tá certo? E aí eu já queria começar, antes de ir para as perguntas aí do chat, já respondendo algumas perguntas e criando algumas regrinhas. Que regrinhas são essas? Vamos lá. Algumas regrinhas importantes que você saiba. Você pode perguntar à vontade lá no sábado, no domingo. Porém, no grupo da gente do Zap, né? É importante vocês entrarem. Se tiver alguém aqui ou que você esteja me assistindo e ainda não entrou no grupo do Zap da turma, por favor, entre urgente, tá certo? Não deixe de entrar na turma do Zap da turma. Entre, tá certo? O link está lá no Siga A e a gente também pode colocar aqui, se algum aluno puder colocar aqui no chat, coloca, tá certo? O grupo do Zap, o linkzinho para entrar como visitante lá. Mas o mais importante, que regrinhas são essas? Muito simples. Sábado e domingo eu não vou responder perguntas. Porém, eu vou deixar de responder jamais, tá certo? Aí o que é que eu fiz? Eu saí analisando todas as perguntas que me fizeram, tanto dentro dos grupos, né? Eu não só tenho a turma de vocês, né? Eu estou com 4 turmas. Esse semestre, vamos chamar assim, eu estou com a turma de instalações prediais e várias de desenho 1. E o que é que acontece? Eu selecionei todas as perguntas, tanto no privado. Sinceramente, gente, eu não entendo. Não é a turma só de vocês, não. Muita gente, às vezes, por ter esse contato mais direto, né, pelo Zap, me faz pergunta no privado, mas, sinceramente, pergunte no grupo, porque todas as perguntas, ou quase todas, que me fizeram no privado, poderiam ter sido feitas no grupo sem problema nenhum. Deixe para perguntar no privado o que realmente for muito particular, muito só seu, tá certo? Então, assim, no geral, eu vou até parar. Quando eu ver que a pergunta é sobre a disciplina, que ótimo, e que poderia ser perguntada lá no grupo, eu não vou responder mais a ninguém. Não fique chateado com o seu, não. Mas eu não vou responder mais a ninguém se for no privado e a pergunta poderia ter sido no grupo. Agora é lógico, se você me perguntar no privado uma coisa muito particular, que é só exclusiva sua, com certeza eu vou parar para responder, tá certo? Pode ser que às vezes eu demore um pouquinho. Eu geralmente tento responder o mais rápido possível, tá certo? Mas às vezes eu posso demorar um pouquinho, porque hoje mesmo eu dei aula de manhã, de tarde, estou encontrando com vocês aqui para antecipar essa aula da gente de amanhã, né? Já que amanhã, para mim, vai ser feriado. Né? Eu vou botar uma, entre aspas, grande de feriado aí, tá certo? Porque aí eu vou fazer planejamento, vou me organizar aqui, já vou pensar outras ideias aqui. Então, assim, aparentemente feriado, tá certo? É só aparentemente mesmo. Mas vamos lá. Então, sim, e outro dia que eu não vou tirar dúvida, com certeza na quarta à noite, que é o dia da entrega da atividade de vocês, eu não vou responder, essas não vou responder mesmo. Qualquer pergunta feita na quarta à noite, mas nada impede de você perguntar, por quê? O grupo não só sou eu. A ideia do grupo do Zap é para que todos nós possamos interagir entre nós todos, tá certo? Seja a gente que está aqui presencial, né, mesmo virtualmente, seja você aí que está me assistindo depois, tá certo? Então, essa é a ideia do grupo. Então, nada impede de, sei lá, Augusto perguntou alguma coisa lá no grupo, Ramon ou qualquer outra pessoa foi lá e respondeu a ele. Massa. Então, vocês vão me ver puxando, assim, às vezes, a resposta e batendo palminhas. Ou você me perguntando coisas e eu botando interrogação, porque a pergunta para mim não ficou clara, tá certo? Quando eu faço isso é porque a pergunta não ficou clara, eu deixo lá, refaz a pergunta, não entendi, alguma coisa desse tipo, tá certo? Ou quem já entendeu a pergunta já responde lá, eu disse, opa, a pergunta era sobre isso. Então tá, eita, a resposta não tá certa não. Aí eu dou uma conferida, dou uma corrigida na pergunta.
Então, nada impede. E essa é a ideia do grupo do Zap da gente, tá certo? Para a gente ter uma comunicação mais direta e mais dinâmica, tá certo? Mas vamos lá. Eu quero já ir direto para as perguntas do final de semana e no privado que me fizeram, tá certo? Que poderia ser muito bem no grupo, tá certo? Então, por favor, pergunte no grupo. Quando você vê lá não respondendo, às vezes eu respondi assim para quem me perguntou no final de semana, mesmo no privado. Alceu, não sei o que, brarará. Segunda-feira respondo. Segunda-feira respondo. Na segunda, tá certo? Na segunda. Nem isso eu vou estar fazendo mais, tá certo? Quando for no final de semana ou da quarta-feira à noite, você já sabe o motivo, tá certo? Quarta-feira à noite vai ficar sem resposta mesmo, porque geralmente deixou lá para a última hora para entregar os exercícios de 11 horas da noite, tá certo? Mas vamos lá direto para as perguntas de vocês de sábado até hoje, seja lá no grupo, seja lá no privado, tá certo? Eu separei aqui, eu fiz uma coletânea das perguntas, mesmo tendo já respondido algumas delas na semana passada, tá certo? Mesmo já tendo respondido algumas delas na semana passada. Então, vou ter algumas coisas redundantes. Eu vou abrir aqui para mim, tá certo? E vou responder para vocês aqui ao vivo. E pode ser que ajude. As perguntas referentes, principalmente em relação à tarefinha, eu deixei por último de propósito. Né? Nesses 10 minutinhos que eu dei para vocês aí, eu estava reorganizando aqui por temas. E aí me fizeram algumas perguntas específicas da tarefa que eu deixei por último, porque aí eu vou abrir aqui do lado e vou comentando junto com vocês, tá certo? Aí vamos lá. Aí depois eu volto, essa vai ser a dinâmica. Depois eu volto para ir para a sala e vou responder no chat, se tiver necessidade, tá certo? Mas vamos lá. Aqui apareceu algumas perguntas do tipo, perguntas de vocês, tá certo? As questões que o senhor passou no vídeo é para fazer e mandar pelo Siga? Aí outra pessoa perguntou: as questões do vídeo é para ser entregue também ao senhor ou são apenas exemplos? Essa terceira pergunta, o cara tem que estar esperto. É bom ter visto o primeiro vídeo, tá? As atividades do desenho é literalmente refazer as questões que foram feitas no vídeo? Não. Então, essa última pergunta. As atividades do desenho é literalmente refazer as questões do vídeo? Não. Mas vamos lá. É interessante refazer as questões que o amigo fez. Se eu não me engano, um amigo lá fez 3 questões. E eu faria dessa forma. E o aluno. O professor deu a aula lá. Às vezes ele faz algumas questões, ele faz algum exemplo. Se eu tivesse presencialmente na aula, eu não estaria refazendo, copiando. Então, eu sendo você, eu pegaria meu bloquinho de papel milimetrado e teria botado assim: estudo do ponto. Exemplo 1, que é a primeira questão que o amigo fez, e responderia junto com o amigo. Exemplo 2, exemplo 3, poderia botar assim, exemplo 1, entre parênteses, amigo, exemplo 2, amigo, e responderia para você. Por quê? É uma maneira de você, indiretamente, estar estudando para a sua prova e estudando aquele assunto. Agora, em algum momento, você pensou, oxe, eu vou refazer e envio pelo Siga. Não. Ao seu não quer esses exemplos entregues pelo Siga, tá certo? Eu quero apenas que você me entregue a tarefa 1. Toda a tarefa, o arquivo dela vai estar lá no Siga A. Tu baixa em PDF e só são aquelas questões. Caso eu queira que você refaça, e vai aparecer, sim, tarefas que eu quero que você refaça, a do amigo, e vai fazer parte da tarefa. Ela também vai estar escrita na tarefa. Eu vou dar um exemplo. Pode Professor, ser, licença, não tem as questões lá não, só tem para anexar a atividade. Rebeca, vê só, lá dentro do Siga A, quando eu abrir a tarefa 1, tem um arquivo para você baixar da tarefa. Eu só quero respondido aquela tarefa. Entendeu isso que eu estou dizendo? Os exemplos do amigo, exemplo Então, 1, sim, 2 aham, e 3. mas é essa mesmo, eu não consigo não achar aqui não, só vejo anexar, a opção de anexar atividade. Rebeca, tu ainda não entendeu o que eu estou falando. Vou responder, vou tentar mudar a maneira de responder. A tarefa que eu quero que você responda anexando o arquivo é somente da tarefa 1, que só tem 2 questões. Alguns alunos me perguntaram no privado se era para fazer.
E é essa pergunta aqui, a primeira. Professor, eu vou fazer o exemplo 1 do amigo, eu vou fazer o exemplo 2 do amigo, eu vou fazer o exemplo 3 do amigo, eu vou fazer a questão 1 da tarefa, eu vou fazer a questão 2 da tarefa, vou fazer tudo isso e vou enviar, vou anexar como resposta lá no SIGA todas essas questões? Não. É isso que eu estou falando. Deu para entender agora, Rebeca? Rebeca? Oi, É. professor, deu? Pronto, é isso que eu estou falando. Não é para entregar tudo isso. Você, a sugestão que eu dou é que todos os alunos tenham feito, sim, a questão 1 do amigo, a questão 2 do amigo, a questão 3 do amigo. Porém, é só para você aí. O que é que deve ser anexado lá como resposta para o SIGA? Somente a resposta da tarefa 1, que só tem 2 questões. É só isso que eu estou falando até agora. Tá certo? Mas vamos lá. O Sim, professor, professor, pronto, desculpa. É, eu fiz, enfim, mas é isso que eu estava dizendo ao senhor, é que eu não achava essa atividade, as perguntas, lá no SIGA, entendeu? Só tem a opção de anexar. Mas enfim, eu entendi, eu encontrei agora no grupo do WhatsApp. Mas vamos lá. o professor, o que a gente tem que entregar é aquele que tem até 12, eu acho, se eu não me engano. Exatamente. A primeira questão tem 12 itens e a questão 2 é fazer a leitura desses 12 itens, só isso. Tudo isso você responde em uma única folha. Eu vou comentar isso aqui. Gente, vou fazer assim. Se você tiver alguma pergunta para a gente criar um roteiro aqui, senão a gente vai passar até meia-noite aqui. Levanta a mãozinha, caso tenha dúvida, e eu vou respondendo meu checklist aqui de perguntas que vocês fizeram, tá certo? Faz assim, se tiver dúvida, levanta a mãozinha aí. Então, eu acho que está bem claro isso aí, tá certo? Pode ser que lá no futuro, logo mais próximo, dentro da própria tarefa, tenha escrito assim: refaça a questão do exemplo feita pelo amigo. Pode ser que apareça, mas não é o caso dessa primeira tarefinha de vocês, tá certo? Vamos lá. Uma outra pergunta que fizeram. Galera, a tarefa tem que ser feita no papel milimetrado, certo? Vamos lá. Gente, quando eu falei para vocês, por favor, adquira um bloquinho do papel milimetrado, é a ideia que você começasse a trabalhar a partir de agora. Mas é claro, por exemplo, teve a rematrícula. Então, alguns alunos podem ter entrado nessa turma que está aqui. E está no primeiro encontro, talvez virtual, ou vai ser a primeira vez que vai me ver aí depois. Por mais que quando ele entra na turma, ele automaticamente ele tem acesso a tudo que está lá no SIGA. Ele deve ter visto o vídeo da semana passada, tudinho. E aí algumas perguntas podem ficar pendentes. Professor, na semana passada, logo na primeira aula, o senhor passou aquela atividade das linhas. Eu entrei na turma agora, eu vou ser prejudicado? É uma das perguntas que vão aparecer lá na frente, eu já estou me adiantando. Não. Aquela tarefa valia presença. Mas se você entrou na turma agora, como é que eu vou botar falta em você no passado, que você nem estava na turma? Então, você não vai ser prejudicado. Só lembrando, aquela tarefa das linhas, ela valia apenas presença. Para não prejudicar ninguém, eu vou evitar botar falta no primeiro encontro. Porém, eu vou dar um feedback para vocês daquele exercício. Por quê? Eu quero lhe dar um feedback de coisas bestas do tipo: o escaneamento ficou massa. Tem gente com áudio ligado. Dá uma desligada aí, por favor. Eu não sei quem é, mas tem alguém com áudio ligado. Deixa eu ver aqui. É Bruno, é Bruno, é Bruno. Pronto. Vê só. Então, o que é que acontece? Alguém pode ter pensado nisso, né? Mas a partir de agora, essa atividade ela vai valer, além da presença, ela também vai valer um pedacinho da sua média. Como eu falei lá para vocês, né? Ela vai valer um ponto. Então, é importante que você entregue. Aí eu pergunto, tem que ser obrigatoriamente no papel milimetrado? Essa tarefa é relativamente simples. É lógico. Se você comprou o bloquinho de papel milimetrado, excelente. Já comece a utilizar a partir de agora. O seu eu ainda não tenho. Entre você não entregar a tarefa
e você entregar numa folha em branco, eu prefiro que você entregue numa folha em branco. Essa aqui não é muito exemplo, não, que está toda amassada. Foi a primeira folha que eu vi aqui. Pronto. Eu entregaria numa folha em branco. Tá certo? É lógico, respondida, né? Entregar numa folha em branco, para mim, é 0. Mas, assim, se tiver respondida bonitinho e tiver certinha, tá valendo. Então, agora, na quarta-feira, para quem ainda não conseguiu papel milimetrado, responda, mesmo que seja numa folhinha A4 em branco, né? Que a gente chama de papel sulfite. Então, mas não deixe de entregar a tarefa. É claro, não deixe de entregar a tarefa. Mas é bom já pensar e adquirir seu bloquinho de papel milimetrado, tá certo? Outra pergunta que me fizeram no privado, eu achei engraçada essa pergunta. Tudo bem que só foram 2 pessoas de todas as minhas turmas, tá? De desenho 1. Me mandaram a tarefa no privado como foto e me perguntaram: está certo? Eu disse: olha, eu não posso responder essa pergunta agora. Depois de quarta-feira, você vai receber um feedback. Aí eu posso dizer se está certo ou errado, tá certo? Mas eu entendi se, na realidade, o caminho era por ali ou não era por ali, tá certo? E muita gente está indo no caminho certo, beleza. Mas, assim, eu não posso responder jamais, seja no privado, seja lá no grupo de vocês, se está certo ou errado antecipadamente, tá certo? O bom é que vocês quebrem a cabeça, pensem tudinho. Eu quero lhe dar subsídio para você ter autonomia, dizer, moral, eu acho que está 100% certo. Pode ser que você se surpreenda. Poxa, eu troquei um A pelo A' e o A' pelo A sem querer. Uma projeção horizontal pela vertical e a vertical pela horizontal. Um afastamento pela cota, a cota. Mas isso eu quero escrever para vocês, tá certo? Mas antecipado, dizer se está certo ou errado, não tem muito sentido passar a tarefa valendo uma pontuação, tá certo? Então, esse tipo de pergunta, seja no privado, seja lá no grupo, jamais eu vou responder se está certo ou errado, tá certo? Algumas outras perguntas aqui que eu achei massa. Não estou conseguindo baixar, essa eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá? Não estou conseguindo baixar a tarefa 1 no SIGA A. E agora? Tá certo? Eu não sei se a tarefa. Quem não consegue baixar esses trabalhos aí do senhor, é só botar, é só clicar com direito em cima e botar abrir nova guia, só que é anônima. Aí vai baixar na anônima. Pronto. Valeu, Ramon. Eu vou fazer aqui ao vivo. Agora sim. É só baixar Agora na eu vou fazer anônima, ao vivo. que é só clicar na abrir nova guia, abrir nova aba e vai baixar na anônima. Aí baixa Pronto, tranquilo. eu vou fazer ao vivo aqui, Ramon. Beleza, valeu. Beleza. Vê só, mas tem outras perguntas parecidas. Eu agrupei aqui por temas, tá? Ó, não consigo baixar a primeira tarefa no SIGA. E agora? Porém, minha atividade de desenho não quer baixar. E aí? Minha atividade de desenho não quer baixar. E aí? E aí, se você pode perguntar isso lá no grupo, porque vocês mesmos ajudam, né? Eu vi várias vezes vocês colocando a tarefinha lá no grupo da gente. Ótimo, tá certo? Mas eu vou lhe mostrar aqui como fazer, tá certo? O Ramon já deu a ideia aí, excelente dica, e eu vou lhe mostrar aqui também como fazer, tá certo? Eu quis baixar e não consegui. Fiquei em dúvida se era assim mesmo a atividade do vídeo. É? Vamos lá, vou mostrar. Aí já é uma resposta de alguém do grupo, né? Galerinha, tive o mesmo problema. E o professor tinha razão. Depois que comecei a abrir as atividades pelo Mozilla, aí foi uma dica do aluno, outra dica, nunca mais tive esse problema. Realmente é coisa do Chrome. O meu é Chrome. E o bom, eu vou passar por essa dificuldade ao vivo com vocês. Outra dica também, de hoje, eu dando aula durante o dia de hoje, um aluno comentou, assim como o Ramon comentou agora, né? Abrir uma janela privada, sei lá, alguma coisa desse tipo. Um outro aluno comentou, Alceu, eu uso o Windows, o navegador, né? Aquele Edge, e também não tenho problema nenhum de baixar nada, de abrir nada, nunca tive. Pronto, fica a dica aí, tá certo? Ó, o Mozilla e esse Windows Red, tá certo? Porém, o meu é Chrome, que tá dando bronca aí e que eu acho que boa parte de vocês também usam. Como é que a gente resolve isso? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá certo? Para vocês verem como é que vocês vão fazer. Eu vou, inclusive, fazer essa solução também que Ramon sugeriu. Ó, deixa eu compartilhar minha tela. Pronto.
Pronto, tá compartilhando. Vou abrir o SIGA. Tá aqui o SIGA. Eu não sei se expirou o tempo. Ótimo. Vou abrir do zero meu SIGA. Tá aqui. Abri meu SIGA. Vou na turma de vocês, inclusive. T04 de desenho 1. Massa. O que é que acontece? Abri a turma de vocês. Tá aqui a noticiazinha que eu criei para vocês, né? Excepcionalmente, hoje teremos nosso encontro. Beleza. Aí eu vou aqui na tarefinha 1, ó. Tá aqui até cadastrado, ó. Aula de reposição devido ao feriado, aula extra, no dia 6, hoje, né? Devido ao feriado de terça-feira, 7 de setembro, estou antecipando nossa aula para o dia 6 em nossa sala virtual de 7 horas da noite. Massa. E aqui já apareceu o dia de amanhã, ó. Feriado Nacional, Independência do Brasil, 7/9. Ótimo. Aí o que é que acontece? Espera aí que tem gente chegando na sala, eu acho. Tem gente chegando agora. Vê só, então, para quem está enfrentando essa dificuldade, então eu vou aqui, ó, tarefa 1. Eu vou entrar como aluno agora, tá certo? O meu tem uma opção aqui, ó, de eu entrar como aluno. Pronto, agora eu sou aluno, igualzinho a vocês. Então, eu vou passar pelo mesmo perrengue de vocês. Então, eu vou aqui na tarefa 1, ó. Cliquei. Apareceu minha atividade, dizendo o dia que ela vai encerrar, né, que é quarta-feira, às 23h59 é o SIGA fecha, mas eu boto aqui para entrega até 23 horas, já eu comento isso. E tá aqui o arquivo que eu quero que vocês baixem. O que é que vai acontecer? Eu vou dar 2 cliques em cima. Ó, no meu não baixou nada. Aí o que é que eu vou fazer? A minha primeira sugestão da semana passada foi essa. Eu vou com o meu mouse em cima, ó, aperto no botão direito, e tem algumas opções aqui, ó. Eu vou escolher uma dessas 3 opções, tá certo? Ramon já falou dessa daqui que dá certo. Ótimo, Ramon. Eu vou dar desde a primeira, ó. Abrir link em uma nova guia. O meu é o Chrome. Olha o que ele faz. Não fez nada. Ele não abriu a nova guia. O meu Chrome travou. Ele não deixa abrir a nova guia. Perfeito. Então eu vou na segunda opção agora. Vou com o mouse em cima do arquivo que eu quero baixar e vou escolher a opção 2, ó, abrir link em uma nova janela. Aí eu cliquei, ó. Opa, ele abriu, mas não baixou. O que é que eu vou fazer? É só recarregar a página. Pronto, exatamente, Ramon. Então eu vou aqui, ó, clico do lado, tá certo? No endereço lá da página e dou Enter. Na hora que eu der Enter, ó, automaticamente aqui embaixo, ó, não sei se dá para perceber daí, o arquivo baixou. Aí eu posso clicar. Show de bola. Tá certo? Então, muita gente está com dificuldade, realmente, dependendo do navegador, dessa incompatibilidade com o SIGA. É uma incompatibilidade mesmo, tá certo? Então, o que é que acontece? Tá aqui, ó, a tarefinha do lado de vocês. A tarefa 1, que realmente tem 12 itens, tá certo? E a questão 2, que também você vai fazer a leitura dos 12 itens. Tudo isso, eu garanto, cabe em uma única folha. Eu vou deixar essa tarefinha aqui aberta, que já eu volto para ela. A terceira maneira é essa, ó. Como o Ramon falou aí, muito bom também, é essa daqui, ó. Eu vou com o meu mouse em cima da atividade, aperto o meu botão direito do mouse e escolho aqui a opção, ó, abrir link em janela anônima. Quando eu clicar, ó, ele já abre e o bom dessa maneira é que ele já baixou, ó. Ele já baixou, tanto é que ele baixou 2 vezes. Eu vou aqui exibir para vocês, ó. Ele baixou direto da janela anônima, ó, e quanto baixou da outra, que eu tive que recarregar. Então, essa terceira maneira, abrir como uma janela anônima, é bom que ele já faz o download direto, tá certo? Então, ficam as 3 maneiras que você pode tentar fazer, tá certo? Abrir uma nova guia, não deu certo. No meu aqui, não deu certo. Abrir uma nova janela... Peraí, Ramon. Beleza. Aí, eu recarreguei a página, ele baixou. Ou abrir na janela anônima, tá certo? É lógico, se você tiver o Mozilla, você nem sabe o que é isso, porque o Mozilla dá 2 cliques, ele já baixa direto. Se você usar o Windows Edge, não tem problema nenhum, você não está passando por nada disso, mas algumas pessoas estão passando. Então, eu acho que vale a pena ter mostrado. Fala lá, Ramon. Deixa eu voltar aí para vocês. É porque o SIGA, o Google Chrome, tipo, bloqueia o SIGA. É por isso que fica dando esses errinhos aí. Mas o de Rebeca, essa moça aí.
Disse que não pegou não dela de jeito nenhum. Entendi. Eu vou tentar outro jeito aqui e te explico no WhatsApp depois. Pronto, mas eu acho que essas maneiras aí já resolvem o de 99% dos alunos. E, em último caso, nada impede de você pedir um help lá no grupo. Gente, por favor, bota a tarefa aqui de Alceu, eu não consegui baixar, e com certeza vocês ajudam lá e botam, tá certo? O nosso modo oficial da instituição é pelo SIGA, tá certo? Mas nada impede de você usar o grupo paralelo da gente, vamos chamar assim, tá certo? O grupo do WhatsApp, que é mais direto, mais informal, né? Que eu usei essa termo na semana passada, e você chegar lá e postar. Então, eu acho uma boa ideia, tá certo? Deixa eu ver mais outras perguntas. Se o senhor puder, disponibilize esse slide no SIGA. Vamos lá. Gente, os slides da aula, eu raramente disponibilizo lá no SIGA, mas eu faço sempre isso. Isso é padrão. Eu sempre disponibilizo a videoaula, onde você pode parar, andar mais lento, andar mais rápido, aí você que manda na videoaula. E a tarefa é a única que sempre eu vou deixar um arquivo lá com a tarefa. Sempre, sempre. A tarefa, como você baixou agora, né? Você viu baixando. Deixa eu parar de transmitir aqui. Pronto. Ó. Então, como você viu lá no SIGA, eu raramente posto meus slides, mas todos eles estão na videoaula. Nesse de sexta-feira agora, já dando um spoiler, né, vai sair uma aula aí falando sobre... Vamos lá, só recapitulando. Sexta-feira passada, saiu uma videoaula falando sobre estudo do ponto e finalizou com quando um ponto pertence aos planos bissetores. Né? Você viu a ideia de Gaspar Monge, quando o ponto está lá no espaço, ele dividiu o espaço em 4 regiões e chamou de cada região dessa de primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro, quarto diedro. Tá certo? E através da intersecção de 2 planos, um horizontal e um vertical. Já já eu vou estar aqui no plano, eu comento sobre tudo isso. E a gente finalizou o conteúdo da semana passada, né, que foi sexta-feira que lançou, falando sobre... E finalizou com a tarefa, tá certo? E quando é que um ponto ocupa algumas posições especiais. Por exemplo, quando ele está no plano bissetor ímpar. Ele está lá no meinho, né, do plano. Então, qual é o comportamento daquele ponto? Então, você já deve ter verificado, quando ele tem a cota e o afastamento com o mesmo valor e o mesmo sinal, tá certo? Então, ele pode estar lá no primeiro ou lá no terceiro diedro, né? Quando ele vai estar no primeiro? Quando o afastamento e a cota for positivo. E quando é que ele vai estar lá no terceiro diedro? Quando o afastamento e a cota for negativo, por exemplo. Como esse ponto também pode estar lá perdido no plano bissetor par. Opa, então ele pode estar lá no segundo ou no quarto diedro. Eita, uma muriçoca me visitando aqui ao vivo, ó. Mas não peguei não, coitadinha. Conseguiu escapar, velho. Aí o que é que acontece? Então, se ele tiver... Tem que ter um raid, professor, do lado do senhor. Não. Mas por causa da noite, né? Às noites ela gosta de aparecer aqui, fazer uma festinha aqui. Mas vamos lá. No segundo diedro, você já deve ter percebido que a cota é positiva e o afastamento é negativo. Caso ele esteja lá no quarto diedro, tá certo? O seu afastamento é positivo e a cota é negativa, né? E se os dois tiverem o mesmo valor absoluto e sinais trocados, eles pertencem ao plano bissetor par, tá certo? Mas isso aí vocês já viram na teoria. Na sexta-feira agora, eu acho que eu vou disponibilizar os slides para vocês. Por quê? Eu começo a aula da sexta-feira, que vai ser lançada ainda. Eu estou dando um spoiler, estou adiantando já. Eu vou falar sobre ponto de simetria e talvez eu lance um vídeo falando sobre reta qualquer. Então, nesse ponto, encerrando a parte de pontos, né? Falando sobre ponto de simetria. Então, antes de eu começar a aula, dentro do próprio vídeo de ponto de simetria, eu fiz um slide fazendo um resumo das coisas mais importantes que você deve ter fixado desse assunto que passou sobre estudo de ponto. Em um slide, eu consegui compactar todas as informações. Muito massa esse slide que vai sair aí
na sexta-feira. Aí pode ser que eu disponibilize esse slide para vocês, que serve como fosse um pequeno resumo de todo o assunto de estudo de ponto de uma maneira bem sutil, com os principais termos, essas coisas. Hoje aqui eu vou fazer uma geral em relação a isso, tá certo? Aí, outra pergunta aqui que fizeram. Deixa eu ver se tem gente entrando. Tem gente entrando ainda. O vídeo disponibilizado sobre ponto no SIGA, eu não sei se é Certo. porque eu tô pelo celular, eu não consegui ter acesso a ele, não. Oxe, tu conseguiu clicar no link e ele não abriu? Eu clico em cima, tanto na tarefa, porque a tarefa eu já tenho que mandaram no WhatsApp, mas o vídeo, eu clico em cima do vídeo e nada. Oxe, estranho. É Augusto que tá Eu tô falando, sem, não é eu tô isso? sem, é isso, eu tô sem meu computador, aí esses dias eu tô pelo celular e não sei se é por causa disso, não sei se é o restante da turma aí também. Que vídeo é esse, bro? Não, ele tá falando da de aula, ponto, Ramon. de ponto. A aula de simetria lá. O Beleza. linkzinho da aula que eu deixei no Cigar, ele tá dizendo que tá clicando pelo celular e não tá conseguindo assistir. É, Augusto, muito estranho isso aí, viu? Tem que dar uma Qual olhadinha. aula, professor? Ele tá falando da aula de estudo de ponto, que tem 2 videozinhos na realidade, né? Quando você clica, Ah, sim. é como se É. fosse uma pequena playlistzinha. Por quê? Ali era para ser um vídeo só, mas aqui na edição ele ficou tão grande que meu computador ficou travando. Aí eu parei, concluí a aula, né? No finalzinho dela, da primeira parte, eu falo sobre a tarefa, e a outra eu botei só a resolução do amigo. A participação do amigo ficou separada. No meu pega, viu isso aqui. Assim, o meu também tá pegando. No meu computador. É o que eu tô no notebook. Eu vou tentar pincelar Tu- aqui pra ver se vai. Pera Tu aí. tá abrindo o SIGA no modo clássico ou no outro? Clássico. Não. Augusto, boa pergunta. Pronto, eu posso ver Erbanha. essa diferença aí. Vou tentar no outro modo Bota também. no modo mais completo. Eu acho que é o clássico, é o mais completo, é? É, o clássico. O O mobile, outro, né? o mobile, sei É uma lá. versão resumida, né? Ele Isso? não abre o link do vídeo, não. Ótimo. Augusto, eu acho que é Entendi, muito isso. obrigado. Vou tentar Abre pelo aqui. celular. Gostei. Herbaira, né? É um nome bem diferente. Isso. Ó, É. Augusto, faz isso. Toda vez que você abrir o SIGA, tu abre pelo clássico. A versão mobile, a versão mais enxutinha, não é muito legal. Tá certo? Abre sempre pelo clássico. Eu acho que agora vai abrir o vídeo para você. Tá certo? Deixa eu continuar respondendo aqui algumas perguntas de final de semana. Ok, professor, obrigado. Tá, joia. Aí, vamos lá. Desculpe lhe incomodar no domingo. Ó. Esse com certeza deve ter mandado no privado. Eu não vou citar nomes de ninguém, tá certo? Desculpe lhe incomodar no domingo, mas fui colocado na sua turma após a primeira atividade, ou seja, perdi. Tem algum problema? Ah, beleza. Eu já comentei sobre isso aqui nessa aula de hoje, né? As pessoas, você aí que me fez essa pergunta, eu não sei se é dessa turma ou de outra, mas entrou nessa turma agora, né? Depois que saiu a rematrícula. Eu perdi essa atividade que passou. Essa atividade que passou, que você está encontrando lá no Cigar, eu vou chamar de tarefa 0, que é o do primeiro dia, que é aquela das linhas, ela só valeu a presença. E eu vou dar um feedback para a turma. Então, você não perdeu nada em termos de pontuação. E vai levar falta, não tem sentido nenhum. Nem isso eu vou colocar em você, tá certo? Então, não se preocupa com essa primeira, eu vou botar entre aspas, atividade. Para mim, a primeira atividade, a T01, tanto é que se você abrir lá no SIGA, a T01 é essa atividade aí que vocês estão fazendo e estão tirando dúvida hoje, tá certo? Então, quarta-feira, que é a entrega dela, essa sim, é a primeira atividade. Essa é peso pesado, tá certo? A Consegui, partir professor, dela, deu tudo certo. pronto, ótimo, Augusto, que bom, velho. Abre sempre pela a versão clássica, tá certo? Aí vamos lá. Professor, uma outra dúvida, já é de outra pessoa. Eu posso escrever de caneta no papel milimetrado só o meu nome e a data, certo? Não. Gente, desde a semana passada eu venho batendo nisso. Vocês sempre vão escrever de caneta, independente se é papel milimetrado, se é o sulfite, que é o todo em branco, independente do papel que você trabalha aí, sempre 3 coisas. Seu nome e sobrenome, a data que você está entregando, por exemplo, quem vai entregar hoje, pode botar a data 6/9. Eu já enviei a tarefa e pensava que era a data da entrega dia 8/9. Pode ser, não tem problema nenhum. A data limite máxima
é 8/9. Ótimo. Se você botou 8/9 e já entregou, parabéns, não tem problema nenhum. Então, você vai botar nome e sobrenome, a data e a numeração da prancha. Por exemplo, aquela atividade de linhas, eram 2 páginas. Então, você botou lá 01/02 e na segunda folha que você utilizou, você botou lá 02/02. Essa atividade é tão simples que você vai conseguir resolver ela em uma única folha. Então, vai estar lá seu nome e sobrenome, por exemplo, o meu, Alceu Câmara, a data, se eu entregar hoje, 6/9/2021, e vou botar a numeração daquela folha, 01, porque é a primeira, /01, só tem uma. Então, você vai escrever 3 coisas de caneta. E o resto está lá a resposta toda a grafite. Tá certo? O resto, tudo respondido a grafite. Tá certo? Outra dúvida aqui que me perguntaram. Eu já mandei pelo Siga e fiz pelo computador. Porém, eles não deixaram enviar novamente. Que problema é esse? Como faz para resolver? Ah, essa é uma bronca que acontece muito agora no comecinho. Vê só. Eu fiz a tarefa, deve ser referente à tarefa lá das linhas ainda, que eram 2 páginas. Muito cuidado com isso. Eu enviei o primeiro PDF da primeira página. Quando eu fui enviar o PDF do segundo, eu já tinha alertado isso desde o primeiro encontro. O SIGA-A não vai deixar enviar. Ele considera que você está enviando novamente a resposta. Puxa, eu sei, mas não eram 2 páginas? Aí vamos lá. Quais são as 3 soluções que eu vou lhe dar? E eu lhe dei na sua turma. Primeira solução, que eu acho top, é você usar o CanScan, ou a impressora que tem o escaneamento. Você bota todas as suas atividades e agrupa tudo em um único PDF. Você só pode enviar um único arquivo. Eu falei isso no período de aula. Jamais você pode enviar 2 arquivos para o SIGA-A como uma única resposta da tarefa. Então, muita atenção nisso. Você só pode enviar uma vez. Então, fora você ter escaneado, meu conselho, abra o PDF, veja antes de enviar se é aquela tarefa que você quer enviar para mim. Eu digo isso porque muitos alunos usam celular. Eu acho top. Mas você, sem querer, pode enviar, sei lá, quando chegar lá na 6ª tarefa, né, já tem uma certa quantidade de arquivos no seu celular aí. Você, sem querer, enviar a resposta da segunda na 6ª. Vê a bronca? Quando eu abrir para corrigir a 6ª tarefa, vai estar lá a resposta da segunda. Eu vou considerar que você não entregou a resposta. Tá certo? Então, assim, tenha atenção. Então, primeira opção que eu lhe dou, transforme tudo em um único PDF. Então, use o CanScan, que é um aplicativo de celular. Alguém aqui me falou que tem uma impressora que escaneia, use qualquer método. Ótimo. Mande um único arquivo com todas as respostas. Nessa da agora é muito tranquilo, porque só tem uma folha, né? A segunda maneira que eu dei, que eu acho também boa, tá certo? A primeira, a opção que eu acabei de comentar, é a opção excelente. A opção boa que eu considero, que também é aceito, é você pegar todas as fotos que você tirou de sua tarefa, ver a iluminação direitinho, para que não estoure a luz, né? Muita luz. Ao seu, eu tive a ideia boa, tu falou de boa iluminação, eu botei minha tarefa de meio-dia no sol e bati a foto. Puxa, não vai aparecer nem as linhas milimetrado, de tanta luz que vai ter nele. Então, toma cuidado com isso aí também, tá? É você pegar uma boa foto da sua tarefa, vista de cima, tá certo? Não inclina o celular, o mais paralelo possível à folha. É você jogar dentro do Word, tá certo? Uma folha por cada folha lá do Word. Ah, na tarefa de linhas, eu pegaria 2 folhas do Word lá, joguei dentro. Na primeira folha, eu botei a primeira folha, 01 de 2. Na segunda folha do Word, eu botei lá, 02 de 2. Massa. E imprime virtualmente em PDF. Ou, na opção do Word, tem a opção salvar como PDF. Você salva como PDF. O bom, pode ter 10 folhas. Ele só vai gerar um único arquivo em PDF. Pega esse arquivo e entrega lá no SIGA-A. Essa é a segunda maneira. A terceira maneira, que eu particularmente não gosto muito, mas eu considero aceita, tá certo? Que eu vou chamar opção excelente, boa. Essa seria a opção regular. É você pegar todas as imagens e juntar as imagens em uma única imagem, uma atrás da outra. E
gerar um único arquivo. Aí sim, você envia todas as respostas pelo SIGA, tá certo? Porém, utiliza mais a primeira ou a segunda maneira que eu passei, tá? Essa é em último caso, tá certo? Usa mais essas duas. Transforma tudo em PDF, que é muito melhor, tá certo? Então, só recordando, então, muito cuidado. Lá na frente vão ter atividades que vão ter 3 folhas, 10 folhas para responder. Então, não faça o envio de um PDF, envie página 2, ele já não vai deixar mais entregar. Então, você só vai ter entregue, na realidade, uma folha só. Imagina lá uma tarefa de 10 páginas de resposta. Então, você só entregou 1/10 do que precisava ser entregue. Então, muita atenção nisso, tá? O SIGA só deixa você anexar um único arquivo. Eu comentei isso na aula passada e aqui eu vou reforçar porque eu recebi essa pergunta nesse final de semana, tá? Outra pergunta que fizeram no final de semana. Quando volta às aulas presenciais? Novidades? Vamos lá. E logo depois vai vir algumas perguntas sobre a tarefa, finalmente. Vamos lá. Eu deixei ela por último de proposta, tá certo? As voltas às aulas da gente, presencial, tá certo? Eu acredito, aí é uma opinião particular minha, não é da universidade, não é oficial. Eu acredito que as turmas que já estão virtuais, por faltar somente menos de 3 meses aí para terminar o semestre, né? Mal começou o auxílio, mas daqui a menos de 3 meses termina o semestre. Né? Pode fazer as contas aí, em menos de 3 meses, você já tem concluído o semestre. Então, o que é que acontece? Eu acredito que essas que começaram virtuais permaneçam virtuais até dezembro. E a gente volta presencial, porque dá tempo de você tomar a segunda dose da vacina, né? Vários professores, ou 99% já estão todos vacinados. Então, vai voltar presencial em 2022. Eu acredito que o próximo semestre, meu, vai ser presencial. Algumas disciplinas que não têm possibilidade nenhuma de acontecer virtual, eu vou dar um exemplo. Tem uma disciplina lá que é específica dentro do curso civil chamado topografia. Ela precisa da sua presença, ela precisa da presença do professor, ela precisa do monitor, ela precisa do campo, que a gente vá para a rua com o teodolito, por exemplo, e esteja todo mundo reunido. Até hoje, ela não existe virtualmente dentro da UAXA. Então, tanto a federal quanto a UAXA estão criando um planejamento para que agora, ainda esse semestre, se abra a disciplina de topografia, tá certo? Aí vão ter alguns pré-requisitos, né, de vacinação, algumas coisas desse tipo. Mas eles querem adotar para agora, para que comece a existir, para não atrasar tanto o curso de outros alunos que estão lá na frente. Ela então, é no segundo período, é professor? Eu não sei, não, eu acho que é mais adiantado, tá certo? Eu acho que é mais adiantado, topografia. Então, o que é que acontece? Essa disciplina está para voltar agora, em caso excepcional, mas isso aí tem uma comissão estudando. Eu faço parte de algumas comissões, mas eu não faço parte dessa que está estudando como é que vai voltar. Então, o que eu estou falando aqui é de escutar os professores, os coordenadores falar em algumas reuniões, mas é oficial, está batido o martelo? Não. Aí é uma opinião bem particular minha, é a minha opinião, tá certo? Não tem nada a ver com a instituição. Então, fica ligado no seu e-mail, fica ligado nas mídias sociais aí, seja Instagram, Face da universidade, seja a própria página oficial da Rural, tá certo? Ou da UAXA, para ver alguma notícia. Com certeza, uma notícia dessa que vai voltar presencial a partir de tal... Ô, professor, só uma dúvida em relação a fazer a tarefa. Que o senhor falou de colocar o nome, né, a numeração da página. Perfeito. E tudo mais. Por ser uma questão longa, né? Porque o senhor pede tudo na mesma... Esqueci o termo agora que usa. Linha de terra. Linha de terra. Aí a gente, de preferência, fazer na horizontal. O nome eu posso colocar na horizontal também ou na vertical? Ou tem que ser na vertical? Deixa eu concluir essas perguntas, porque essa pergunta está aqui dentro. Durante o final de semana me perguntaram. Deixa eu só terminar, pode ser? Pode sim, obrigada, professor. Pronto, de nada. Vê só,
Então, respondido aí quando é que a gente volta, se vai voltar presencial, se não vai, novidades, é isso aí, o máximo que eu posso chegar é nessas informações. Próxima pergunta. Professor, bom dia. Ontem acabei perdendo a aula, suas aulas ficarão gravadas em alguma plataforma? Sim, gente, né? Vocês sabem disso, mais do que eu. Toda aula síncrona, ao vivo, né? As lives que eu chamo, tá certo? Toda aula síncrona da gente, que é no horário da aula da gente, excepcionalmente essa hoje, é que não é por causa do feriado de amanhã, eu sempre gravo e deixo disponível. Então, para você que está na live agora, é excelente. Para você que vai assistir daqui a pouco, né, ou está assistindo agora, sempre vai estar gravada. Geralmente eu disponibilizo quando? 24 horas depois, tá certo? Então, teoricamente, eu tenho até amanhã, terça-feira, 11 horas da noite, para postar esse encontro, já que essa vai, teoricamente, até 11 horas da noite da segunda-feira. Geralmente, em até 24 horas depois, eu disponibilizo. Porém, eu sempre vou tentar postar no mesmo dia. Eu gosto de fazer isso. Mesmo essa, que vai terminar tarde que só, eu gostaria de dormir hoje, já postando ela no Cigarro. E como é que eu sei ao seu que tu postou? Muito simples. Antes de dormir, eu vou lá no grupo de vocês e vou dizer, gente, o encontro de hoje já está no Cigarro. Aí é só você entrar no Cigarro, no modo clássico, né? Fica a dica aí para o Augusto. E você clica lá em cima e já vai aparecer tudo que vocês me perguntaram durante o final de semana que eu estou respondendo agora e tudo que vocês ainda vão me perguntar. Dando continuidade. Mas todas as atividades e provas serão em folha em branco para saber se preciso comprar a quantidade maior de folhas. Vê só, não. A ideia é que a partir de agora, todas as atividades, inclusive a prova, só vai ser aceita em papel milimetrado, tá certo? Em folha em branco, não. E essa quantidade foi porque algumas pessoas não estavam com uma livraria mais próxima, não estavam próximo de um atacadão dos presentes, e aí estavam conseguindo, assim, nessa livraria de bairro mais próxima de sua casa, geralmente vende por folha. Não compensa. Você vai terminar pagando 2 ou 3 vezes mais caro do que comprar um bloquinho inteiro, tá certo? Eu vi relatos de alunos que compraram os bloquinhos entre 6 e 8 reais, como eu vi alguns alunos que moram mais afastados em outras cidades, comprando por 12, 10 reais, até 14 reais. Então, vai depender muito de que cidade você está aí, tá certo? Mas entre 6 e 14 reais é o valor máximo que eu vi os alunos comentando dentro dos grupos lá de Zap, tá certo? Então, a minha recomendação, compre o bloco milimetrado. Pode ser azul, pode ser marronzinho com laranja, pode ser laranjinha, pode. Não tem problema nenhum. O importante é que seja milimetrado, tá certo? Milimetrado. Tem uns quadradinhos pequenininhos, de 1 milímetro por 1 milímetro. Mesmo que apareçam outros quadradinhos, né? Porque ele vai agrupando de 5 milímetros em 5 milímetros. De 10 milímetros em 10 milímetros aparece uma outra linha um pouquinho mais grossa. É normal. Isso é um papel milimetrado, tá certo? Não é quadriculado. Jamais quadriculado, tá certo? Professor, sendo escaneio a parte de linha... sempre que escaneio... O aluno faltou botar o quê aqui? Sempre que escaneio, a parte da linha fina fica meio apagada. Nesse caso, o que é que eu faço? Isso é normal mesmo? Veja só, tentem escanear na melhor maneira possível. Então, assim, sua foto, seu aparelho, infelizmente, interfere um pouco nisso, né? Meu aparelho é muito ruim. Pega o do vizinho, pega o da mãe, pega o do pai, pega o do irmão, não sei, tá certo? Mas dá uma escaneada melhor, bate uma fotozinha melhor, tá certo? Tenta esse aplicativo aí que falaram no chat, né, o CanScan, ele tem até uns modozinhos dentro do próprio aplicativo de melhoramento da qualidade, né, do escaneamento. Então, tente priorizar a qualidade. Mesmo sendo uma linha fina, ela tem que aparecer na sua foto ou no seu escaneamento, tá certo? Transforma tudo em PDF, por favor, e envia em um único arquivo, como eu já falei, lá para o Cigarro. Mas só para adiantar, eu posso colocar a folha deitada? Olha aí a pergunta que me fizeram quase na estante. Posso fazer em escala? Pronto, 2 perguntas em uma aqui já. Alceu, eu tive percebendo que na tarefa o valor da abscissa começa bonzinho lá, 2, o valor da abscissa do outro ponto é 4,
mas o último é 24. Eu cheguei a uma conclusão. A folha em pé, né, é essa linguagem aqui da pessoa, ou melhor, a folha na vertical, na posição que você está acostumado a ver, né? A folha na vertical, aqui a largura dela só tem 21 centímetros. Verdade, gente. Daqui para cá só tem 21. E é bom que você saiba, quando eu falo ali 1, 2, 5, 2, 4, alguma coisa, é centímetros. Para essas questões de ponta e reta, sempre deixe em verdadeira grandeza. O que é que eu quero dizer isso? Ou também chamado de VG. Deixe em tamanho real. Ou na escala de 1 para 1. 1 centímetro, lá no seu papel milimetrado, vai ser 1 centímetro. Centímetro. 1 centímetro é 1 centímetro. A não ser que apareça lá nas perguntas 3,5, como apareceu lá no amigo, ó, né? Na questão do amigo, apareceu 3,5. Aí o que é que ele botou lá? 3 centímetros e complementou com mais 5 milímetros. 3,5 são 3 centímetros e meio. Então ele botou mais 5 milímetros. Tá certo? Mas nessa questão de vocês aí, eu acho que eu só coloquei valores inteiros em centímetros. Então, lá no último ponto, se eu não me engano, é o W, ele tem a abscissa de 24. É lógico que quando você marcar a linha de terra aqui, por mais que você bote a origem, né, o 0, lá na pontinha, não vai caber 24. Então, realmente, nessa questão, vocês vão ter que responder assim. Então, a dica que eu lhe dou, passa a linha no meio lá, ó, a linha de terra, e responde ela todinha, porque aqui, ó, vai ter 29 centímetros, 7. Esse comprimento aqui cabe a questão com folga, tá certo? Aí é lógico, né? Tu vai marcar a origem o mais à esquerda possível. Para que é o seu? Para poder caber o último ponto, a última abscissa lá, que é 24. Já que todos têm que ter marcadas na mesma linha de terra, tá certo? Fica essa dica. Então, nessa questão que vocês vão fazer, realmente só cabe se for o papel na horizontal, tá certo? Ao seu Então o nome da gente, professor, é Continua. na horizontal também. Continua aqui. Rebeca, alguma coisa, bota o nome lá, 6/9, a data, né? E bota 01/01. Por quê? Dá para responder numa folha só a primeira e a segunda questão com tranquilidade, velho. Porque a segunda questão é só fazer a leitura da épora. Já já eu vou fazer aqui do lado, tá certo? Então faz na horizontal. Se fez com a folha, entre aspas, né? Deitada, como você falou aí, ou como me perguntaram aqui, não tem problema nenhum. Responde tudo aqui escrito para ela deitada. Não tem problema nenhum, tá certo? Vamos lá. Gostaria de tirar uma dúvida. Ah, finalmente, ó, 3 perguntas aí sobre a nossa tarefa. Ótimas perguntas, tá certo? Ó, gostaria de tirar uma dúvida. Qualquer ponto situado em π ou π' é 0, não é isso? Tanto o afastamento quanto a cota. Vamos lá. A primeira parte da pergunta eu entendi. A segunda ficou esquisita. Eu acho que não foi feita bem a pergunta, não. Mas eu entendi. Eu vou responder já já aqui do lado. A segunda pergunta da tarefa. π' superior ou inferior? Não é importante botar na pergunta, vai interferir na resposta? Ou só falar que pertence à π' já resolve? Eu vou responder aqui do lado. E a última pergunta que fizeram sobre a tarefa é especificamente da tarefa da letra, né, do ponto W. Eu vou até aqui anotar do lado. Que é o ponto 24 menos 5 e tem uma interrogação. E ele fala que é situado no plano bissetor par. Ele fala que esse ponto pertence ao plano bissetor par. Aí a pergunta que me fizeram, já que ele fala, professor, que está, desculpe, que situado no plano bissetor par, então a cota não é 0, não é verdade? Verdade. Então a cota deve ser 5, aí eu prefiro responder para todos. Então a sugestão do aluno aqui que fez a pergunta é que a interrogação, na realidade, está camuflando o valor da cota número 5, valendo 5. Vamos ver se é verdade ou não.
E aí eu vou responder aqui do lado, tá certo? Vê só, eu anotei aqui a pergunta, né, que me fizeram, que na realidade eu vou estar respondendo a letra W de vocês. Eu estou vendo que vocês me fizeram umas perguntas bem específicas de alguns pontos da própria questão. Eu não vou responder tão direto, mas eu acho que eu respondendo essa já vai dar uma luz grande. Vê só fazendo um compacto, tá aqui aquele planozinho que vocês viram lá na videoaula, tá certo? Independente quem é o plano vertical ou horizontal, tanto faz, tá certo? Deixa eu ver aqui como é que tá fazendo o fechamento. Para verificar melhor. Quem tá girando aqui. Eu quero que gire para cá. Pronto, ótimo. Então, eu vou utilizar ele assim. Imagina isso, tá certo? Eu vou ter aqui, ó, vocês estão olhando de cima. Eu peguei aquele plano lá, ó. Eu tenho um plano na horizontal, tá certo? Que é o que a gente chamou de π, tá certo? Independente da cor, tá certo? Então, aqui, ó, esse plano aqui, horizontal, é π. E o plano vertical, que a gente chamou de π'. Então, eu vou escrever aqui, ó, plano horizontal, π. E o plano vertical, π'. E aí eu quero imaginar que você viaje junto comigo aqui nessas pequenas ideias, ó. Resumindo o que vocês assistiram lá no vídeo, ou para quem ainda não assistiu, por favor, assista, né? Imagina isso. A ideia de Gaspar Montes foi só essa, ó. Ele pegou, imaginou esses dois planos no espaço, tá certo? E dividiu toda essa região em 4 partes iguais. Olha que massa. Chamou isso aqui, essa região de primeiro diedro, chamou essa região de segundo diedro, porque diedro ao seu, edro é de face, né? Como foi visto lá na aula que vocês assistiram. Então, como eu tenho 2 faces limitando esse espaço, isso é chamado de diedro, tá certo? E não posso chamar de primeiro quadrante, como vocês viram lá em geometria, trigonométrica, né? Que era só no plano, tá certo? Aqui eu estou falando de espaço, então aqui é diedro, primeiro diedro, aqui é meu segundo diedro, cuidado para não chamar quadrante, aqui é meu terceiro diedro, e aqui, ó, é meu quarto diedro. E aí a gente padronizou algumas coisas do tipo, associado ao meu plano horizontal estão os valores dos afastamentos, ó. O afastamento de um ponto é dado por isso, esse no primeiro diedro. Se o afastamento for 0, ó, é a distância, o quanto ele se afasta do plano vertical. Se o afastamento for 0, esse ponto aqui, ó, ele pertence ao plano vertical, ele pertence à π', tá certo? Se o afastamento é 0, ele pertence à π'. Eu não preciso dizer que é π' superior ou inferior. Não é necessário, respondendo já a segunda pergunta que me fizeram aí, tá certo? Não é necessário. Basta que eu diga que um ponto pertence à π', que aí você já sabe, opa, o afastamento é 0. Já eu também poderia dizer que a cota é 0. A cota está relacionada à altura, tá certo? Ó, em relação ao plano horizontal. Então, essa distância aqui, que é o que a gente chama de cota, quando ela zera, ó, é porque a altura baixou. Então, esse ponto pertence ao plano horizontal, tá certo? Então, quando a cota é 0, a minha altura zera, esse ponto pertence ao plano horizontal. Ele não está nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, muito menos no quarto. Ele pertence ao plano, tá? Só relembrando lá na teoria. A gente tem um ponto qualquer A, quando eu boto entre parênteses, é porque esse ponto está no espaço. Então, ele tem 3 coordenadas, lembrando lá do seu ensino médio, AX, AY e AZ. E o que é que acontece? Aqui a gente vai chamar isso. X continua sendo a abscissa. Ao ser o que danado é esse da abscissa? Eu vou lhe mostrar aqui. O Y é o afastamento e o Z é a sua cota. Resumindo, é isso. X é a abscissa, o Y e o Z é afastamento e cota. Vamos imaginar isso aqui, ó. Eu tenho meu plano vertical, meu plano horizontal. A intersecção dele gerou essa reta aqui, ó. Essa reta, quando você abre, né? Você rebate o seu plano horizontal para cima do vertical e abre. Isso aqui é chamado de épora, quando você representa em um único plano. Mas essa reta aqui, ó, não deixou de ser a intersecção do plano horizontal com o plano vertical. Essa intersecção é o que a gente chama de linha
de terra. Resumindo tudo que você viu lá na aula. Aqui também poderia aparecer assim, ó. Π', como poderia aparecer π'. Vai de acordo com o livro que você pega ou por onde você assiste. Porém, você pode representar a linha de terra de outra forma, como eu também já falei lá no vídeo. Simplesmente fazendo uma linha e dando 2 tracinhos aqui, ó. É uma maneira bem simples de eu representar a minha linha de terra. Eu acho bem mais simples usar esse tipo de representação, tá certo? Ok? Aí vamos lá. O que é a minha abscissa? Muito simples. Imagina um ponto aqui no espaço, ó. Imagina esse ponto aqui, que você está olhando aí de cima na câmera. Eu vou ter um certo afastamento e vou ter uma certa cota. Porém, esse ponto também se reflete, ó, ele tem uma projeção sobre a linha de terra. Essa projeção sobre a linha de terra é o que a gente chama de abscissa. Então, aqui sobre a linha de terra, eu tenho um valor de x, aonde eu vou chamar, já que é do ponto A, de A0. A0 nada mais é do que a projeção do ponto que está no espaço sobre a linha de terra. Mas, para isso, eu não sei se o x é positivo ou se é negativo. É por isso que é importante você, além de fazer a linha de terra, você decidir aonde vai ficar a origem. Isso é um 0, não é um O não, tá? Mas é o início de tudo. Então, eu já sei de uma coisa. Só em ter feito a linha de terra e ter botado a origem aqui, eu já sei que o valor de x, mesmo sem eu ter botado valor numérico nenhum, já é positivo. Se foi para a direita, o valor de x é positivo. A partir dessa origem que eu escolhi para trás, a minha abscissa seria o quê? Negativa. Por exemplo, se eu escolhesse essa origem aqui, ó, então eu já saberia que, opa, não sei nada desse ponto, mas eu sei que o valor da abscissa, que o valor de x, é menor que 0. Porque sobre a linha de terra, ele apareceu à esquerda da minha origem. Então fica essa dica. Nessa questão de vocês não vão se preocupar com isso. Porque se vocês observarem, todos os pontos têm a abscissa positiva. É por isso que eu falei, ó, a sua origem que você vai escolher aí na sua atividade vai ficar o mais à esquerda possível. E o último, que é exatamente essa pergunta aí sobre o ponto W, ele vai ter 24. Então, você vai marcar aqui, ó, 1 centímetro, 2, 3. Então, ele só vai caber na folha realmente deitada. Ele só vai caber na folha deitada. Tá certo? Quando você for fazer realmente a questão. Então, fica essa dica. Outra coisa, deixa eu apagar isso aqui. E o que é que vai ser o afastamento e o que é que vai ser a cota? Muito simples, ó. Esse ponto aqui, ele vai ter uma sombra, ele vai ter uma projeção no plano horizontal. Essa projeção no plano, esse ponto no espaço é A entre parênteses, como foi mostrado na aula. Quando eu projeto aqui no plano horizontal, é a projeção horizontal do ponto, ou a projeção no plano horizontal. Então, o que é que acontece? Eu vou representar aqui, ó, pela minha linha de chamada, que é sempre tracejada, jamais contínua. E vou marcar aqui, ó, a sombra, a projeção horizontal, A. Esse tamanho daqui é o valor do meu afastamento, é o meu Y. É por isso que, opa, Alceu, entendi agora. Olha que massa. Esse tamanho do meu afastamento, a sombra dele aqui, eu vou representar tracejada, verdade. Essa distância aqui, ó, é o meu afastamento. Daqui para lá é o valor positivo. Aí o que é que acontece? Olha que massa. Já que o afastamento para cá é positivo, afastamento é o único que vai acontecer essa coisa um pouquinho estranha. Na hora que eu faço, ó, o rebatimento do plano, ó, ele vai girar, ele vai ser sempre projetado para onde? Para baixo da linha de terra. Então, o valor do afastamento, quando é positivo, o Y, a projeção horizontal, que é o A, vai ficar sempre para baixo da linha de terra. Cuidado para você não cair nisso. Principalmente no começo, é bom estar com um conceito bem firme, tá certo? O X positivo, tranquilo, vai estar à direita da sua origem que você escolheu. O X negativo, ele vai estar à esquerda, massa. Já o afastamento, ele é o contrário do que o seu cérebro quer pensar. Afastamento positivo, seu cérebro quer botar acima da linha de terra. Não é. Por que é o seu? Muito simples, ó. Afastamento positivo está à direita,
Afastamento negativo está à esquerda. Mas o rebatimento do plano, a rotação que o plano faz é no sentido horário. Na hora que eles giram no sentido horário, os valores positivos do afastamento vai ficar para baixo. Então, afastamento para baixo é positivo. Já a cota não vai ter esse problema, que é o Z, tá certo? A cota aqui, ó, tá acima do plano horizontal. É positivo. Se tivesse abaixo do plano horizontal, a cota é negativo. E aonde é que eu marco a cota? Para cima do plano vertical. Projeção da cota vai estar no plano vertical. Aí é tranquilo, na hora que você abre, ó, ela não saiu do canto. Quando ela é positiva, ó, faço o tracejado, marquei lá o meu A, linha. A linha está associada à cota, a Z. Quando é positivo, é sempre para cima. Quando é negativo, é sempre para baixo. Não tem problema algum. Tá certo? Aí eu te pergunto, quando você olha essa épora, é isso que é fazer a leitura da épora. Quando eu olho essa épora aqui, ó, que eu acabei de montar para você aí, que está me olhando de cima, você já verifica, opa, afastamento positivo, cota positiva, então esse ponto A, vou escrever aqui para ficar fácil de você enxergar aí, tá? O ponto A que está no espaço pertence ao primeiro diedro. Posso responder assim lá na segunda questão? Pode. E é só isso a resposta. Porém, aí vão aparecer alguns casos específicos, né? Peraí, eu vou indagar vocês aí. Se eu fizesse isso, se aparecesse assim, você fez a épora toda certinha e ficou assim. Vamos analisar isso? Eu quero. Aí pode ligar até o microfone, quem quiser falar aí. Ó, vamos lá. O afastamento foi para cima. Só precisa analisar afastamento e a cota. A abscissa não vai interferir nessa análise aonde está o ponto, tá certo? Vamos lá. O afastamento foi para cima. Opa, já sei que o afastamento é o quê? Negativo ou positivo? Falem aí, por favor. Negativo. Negativo, massa. Opa. Afastamento negativo. Ó, essa dicasinha. O amigo fez assim, né, para vocês. Ó. O amigo dá muita colher de chá para vocês. A cota aqui foi para baixo. Negativo ou positivo? Negativo. Positivo. Negativo. Não. Cota para baixo, negativo. Ah, cota. Entendi agora. É cota. A linha, B', C', D', está associada à cota. Tá? Projeção vertical, no plano vertical. Tá certo? Então, vamos lá. A cota para baixo, negativa. Afastamento negativo, cota negativa. Esse ponto, só em olhar aqui, eu não sei valor numérico de nada. Ó. Eu não sei valor numérico de nada. Mas só em olhar aqui, esse ponto pertence a que diedro? O terceiro. Terceiro diedro. Exatamente, terceiro diedro. Então, como é que seria a leitura dessa épora? Muito simples, ó. Tu vai responder assim. A pertence ao terceiro diedro. Acabou-se. Posso responder assim ao seu? Pode. Se você quiser escrever diedro, também tá ótimo. Tá certo? Aí vamos lá. Ah, seu, mas eu vi que às vezes ele pode estar dentro dos planos bissetores, que é exatamente esse ponto H, ele fala isso. Mas vamos lá. Deixa eu baixar aqui, ó. Eu vou inverter agora. A, linha e A. Ora, se o tamanho da linha de terra para cá for o mesmo daqui para cá, se essa distância for a mesma dessa, vamos pensar? O valor da cota e o valor do afastamento em módulo terá o mesmo tamanho, terá o mesmo valor. Então, eu já sei de uma coisa. Opa, isso me lembrou lá o que eu estudei, o que eu vi, né, na aula. Esse ponto pertence a algum plano bissetor. Esse ponto pertence a algum plano bissetor. Agora, que plano bissetor ele pertence? Par ou ímpar? Vamos analisar? Aqui, ó, afastamento. Tá vendo que eu tirei a vírgulazinha de cima, né? A linha. Ó, afastamento para baixo, positivo. Afastamento para baixo, positivo. Cota para cima, positivo também. Então, ele pertence, esse ponto pertence a que diedro? Primeiro diedro. Agora, aí a pergunta ficou mais fácil, né? Então, esse ponto pertence ao plano bissetor o quê? Par ou ímpar? Se esse ponto Ímpar. pertence ao primeiro diedro. Ímpar. Aí você responderia assim, ó.
qual seria a leitura da épura disso? Muito simples. A pertence ao primeiro diedro, e aí você vai mais além. Logo, já que esse tamanho é igual a esse, ele também pertence ao plano bissetor, boto beta, e o izinho de ímpar. Só isso. Essa seria a resposta. Tá certo? Aí vamos lá para a resposta, que eu não posso responder, mas eu posso comentar, da letra H de vocês. Ó. Eles me perguntaram isso aqui. Essa foi no privado. Mas aí eu não respondo no privado, respondo para todo mundo. Alceu, esse ponto, 24 menos 5, interrogação, ele fala que pertence ao plano bissetor par. Opa, pertence ao plano bissetor par. Eu não sei qual é o par. Ou é o segundo ou o quarto diedro. Mas uma coisa é certa. Ele já deu que o afastamento é o quê? Ó? O afastamento é quanto? Menos 5. Opa, afastamento menos 5. É como se eu tivesse esse desenho aqui que eu estou fazendo, essa visão aqui, ó. Plano horizontal, plano vertical. Eu estou fazendo um pequeno esboço na mão para eu entender a pergunta. Olha que lindo agora como ficou essa questão. Ele já deu que o afastamento é menos 5. Vou botar aqui menos 5, só por curiosidade. E pertence ao plano bissetor par. Opa, plano bissetor par divide ao meio. Opa! Então, a cota é para cima, então ela tem que ser 5. Realmente é 5 a interrogação. Ou se você não lembra disso, você fixa, pelo menos, decora, né, quase. Se pertence ao plano bissetor par, os valores do afastamento da cota tem que ser o mesmo em valor absoluto. E os sinais são trocados. Sempre ao seu, sempre. Então, se aqui é 5 em valor absoluto, aqui a cota é quanto? 5 também. Opa! Já que pertence ao plano bissetor par. Só licença, os valores da interrogações, quando a gente achar, tem que colocar, né? É lógico, com certeza. Aí aqui, ó, é menos 5. Aí você vai decidir, opa, para pertencer ao plano, e aqui permanece 24, né? Lógico. Né? O valor de X, de Y e de Z. Porém, para pertencer ao plano bissetor par, opa, eles têm que ter o mesmo tamanho, porém sinais contrários. Se esse é negativo, esse é positivo. Já está perfeito. Se ele falasse que esse ponto W pertencesse ao plano bissetor ímpar, opa, plano bissetor ímpar tem que ter o mesmo tamanho e o mesmo sinal. Tem que ter o mesmo valor. Então, se aqui é menos 5, aqui também seria quanto? Menos 5. Mas ele não fala que pertence ao plano bissetor ímpar. Ele fala que pertence ao plano bissetor par. Então, o valor da cota é 5 mesmo? Com certeza é 5. Tá certo? E aí você vai representar lá na sua épora. Então, baseado nesses pequenos comentários, tá certo? Não respondi a questão e já dei uma luz, né? Dá para você fazer todas as questões que estão aí, e eu acho que eu já respondi boa parte do chat aí. Vou voltar para vocês, porque essa foi minha última pergunta. No caso da situação que fala que a situação está em pi, por exemplo, e está só interrogação, não fala que está num bissetor ímpar nem par. Como é que eu vou saber onde localizo a cota ou o afastamento? Não, muito simples. Ele já deve ter dado um dos dois, né? Se ele tiver falado isso, que está localizado em π, é porque o ponto pertence ao plano horizontal. Então, se o ponto pertence a π, plano horizontal, ó, π, plano horizontal, então logo de cara eu já sei disso. Eu não sei o valor de x, não sei o valor de y, mas se pertence a π, o ponto pertence ao plano π, a cota, a altura dele é 0. Então, aqui, ó, o valor da cota, eu tenho certeza absoluta que é 0. Alceu, e como é que eu representaria isso? Muito simples. Marco o valor da abscissa, que eu não sei quanto é que vai ser, marco lá, A0. Marco o valor do meu afastamento, não sei se é positivo ou negativo, eu vou chutar aqui. A. E eu sei que minha cota é 0. Se fosse positivo, eu marcaria para cima. Se fosse negativo, eu marcaria para baixo. Se a cota é 0, já que ele fala aí que pertence a π, tá certo? Então, eu vou dizer que a projeção no eixo
da linha de terra, que é o A0, coincide, eu faço esses 3 tracinhos, com a projeção vertical, coincide com a cota, que é 0. Então, ela nem subiu, não foi positiva, e nem desceu, porque não foi negativa. Já que ela é 0, então eu boto aqui, ó, que essa projeção coincide com a linha. Só isso. Entendi. Tá certo? Professor, e a leitura disso sendo pi? Sendo pi é a pergunta que ele fez. Sendo pi é a pergunta que ele fez. Eu acho que tu quis perguntar sendo pilinha, é isso? Sendo pi, sendo pilinha. Vamos lá. O outro caso. Se ele fala que o ponto pertence à pilinha, então o valor desse afastamento, ó, tem que ser quanto? 0. O valor do afastamento é 0. Ele vai permanecer com a altura dele, ó. Ele está afastado do plano horizontal, então a cota vai existir, um valor. Então, se ele fala que o ponto pertence à pilinha, ele está colado no plano vertical. Então, aqui já muda toda a história. Então, se ele fala que ele pertence à pilinha, então o ponto vai ter o quê? Afastamento 0. Ele vai ter afastamento 0. Então, o que é que acontece se ele tem afastamento 0? Então, eu vou ter que botar o 0 aqui no afastamento. E ele vai ter uma certa cota lá. Então, o que é que acontece? Vou marcar o meu A0. Estou pegando só esse exemplo, né, de A. Vou marcar lá meu afastamento, que é 0. Então, ele nem vai descer, porque o afastamento não é positivo. E nem vai subir, porque o afastamento não é negativo. Ele vai ficar em 0. Então, vai coincidir com o meu afastamento, que é 0. E agora ele vai ter uma cota. Se for para cima, a cota é positiva. Eu marco a minha cota lá, ó. A linha. Ele vai ser representado dessa forma. Se a cota for negativa, vai aparecer o A' aqui embaixo. Só isso. Mas já que o afastamento é 0, ele vai aparecer aqui, ó. Nesse pontinho aqui. Tá certo? E quando os dois são 0? Aí é muito simples. Quando a cota e o afastamento é 0, é porque ele pertence à linha de terra, ó. Aí vai ter somente a representação assim, ó. Vai estar representado em um único ponto e a projeção sobre a linha de terra coincide com o afastamento, que coincide com a minha cota. A0 coincide com A, que coincide com a linha. Essa é a representação do ponto. Ele está colado na linha de terra exatamente aqui. Aí você vai botar lá, na leitura, né? A pertence à linha de terra. Ou você pode escrever assim: A pertence a pilinha pi. Certíssimo. A pertence a... Outra maneira de você responder: pi, pilinha. Todas essas maneiras, a leitura está corretíssima. Meu amigo, acho que eu já falei demais, velho. Vamos embora. Tá certo? Deixa eu apagar tudo e vou voltar aí para vocês. E falei demais, hein? Mas é bom deixar claro que o meu objetivo é que você aprenda. Tá certo? Mas vamos lá, vou voltando aí para vocês. Professor, rapidinho, também poderia representar, se for a pilinha, poderia falar sobre o semiplano, vertical, posterior, poderia representar assim também? O senhor entendeu minha pergunta? Eu escuto. Vá, pergunta de novo. Se fosse o quê? Eu não entendi, não. Se fosse, por exemplo, representado por pi normal, que é do plano horizontal, aí poderia representar pelo semiplano horizontal, anterior, superior? Vai depender dos Pode valores. Ser também? Pode ser assim também? Pronto, deve, então tá certo. Deve. Mas se for vertical, é o mesmo processo. Claro. Se um ponto está aqui, por exemplo, e ele fala, pertence ao plano horizontal, beleza. Ele pode estar aqui, desse lado, ou ele pode estar colado desse lado de cá, né? Não é verdade? A cota aqui de um lado é 0 e a cota aqui do outro lado também é 0. Qual é a diferença de um para o outro? Aqui o valor do afastamento é negativo. Então, ele vai pertencer quem? Ao plano π posterior. E aqui, o anterior. Então, aqui ele vai pertencer a quem? O ponto A pertence a π, P, porque o afastamento aqui foi negativo. E aqui, ó, vai ser pertencer ao plano horizontal anterior. O afastamento aqui foi o quê? Positivo. Tá certo? Então, quando esse ponto pertence ao plano, é bom dizer
em que posição ele está, se ele pertence ao plano anterior ou posterior, se o afastamento fosse 0. Então, esse ponto aqui, ó, ele pode estar pertencendo ao plano vertical superior ou ao plano vertical inferior. A pilinha S ou a pilinha I. Vai depender de quem? Da cota, ó. Se a cota for positiva e o afastamento é 0, então ele vai pertencer à pilinha o quê? Superior, S. Se o afastamento é 0 e a cota for negativa, ó, se a cota for negativa, o que é que vai acontecer? Ele vai pertencer à pilinha inferior. Tá certo? E aí, meu amigo, eu não falo mais nada. Eu acho que deu para esclarecer muita coisa aí, viu? Ei, levanta as mãozinhas aí, quem for perguntando alguma coisa. Eu vi que Rafael perguntou. Pronto, para Rafael, pode perguntar aí. Essa questão, essa atividade, eu faço toda de caneta ou faço de lápis? Eu já respondi, inclusive hoje. Vamos lá. De caneta. Eu acho que eu não entrei. Pronto, entrou depois. Beleza, eu respondo. De caneta, Rafael, sempre apenas o seu nome e sobrenome no cantinho inferior da folha. E já dá para perceber que aí essa questão só cabe se a folha for deitada, vou botar entre aspas, na horizontal, tá certo? E dá para responder a primeira e a segunda questão na mesma folhinha. Tu não vai gastar mais do que uma folha, velho. Uma frente da folha. Tá certo? Você responde a primeira e a segunda questão. Essa questão é bem tranquilinha. Aí, vamos lá. De caneta somente, seu nome e sobrenome, a data que você vai entregar, por exemplo, se você entregar ainda hoje, bota lá, 6/9/2021. E a numeração da folha. No caso, só vai ser uma folha, aí tu bota 01/01. É a primeira de uma. Só tem ela. E na folha a gente pode denominar, professor, primeira e segunda questão, tipo, eu boto normal primeiro. Pode, deve. A primeira questão, na realidade, vai estar 1 e vai estar logo em seguida coladinho na linha de terra. A questão 2 é somente a leitura, é muito simples. Tá certo? Algumas pessoas fazem de um modo que eu não recomendo. Professor, licença, a minha numeração tá 2/2, porque eu fiz a sua atividade normal, prática. Aí tem problema certo. não, né? Tem problema não. Tá certo? Mas entenda, enviar a tarefa, escute, Rebeca, você estava perguntando de novo a mesma coisa. Lá do comecinho, a atividade da tarefa que você vai enviar é somente de uma página, tá certo? Isso, eu sei, é porque eu tinha colocado, entendeu? Perfeito. Só fiz a numeração. Mas na próxima não bota essa numeração não, tá certo? Tenta separar aí. Pronto, tá certo, só não apaga porque tá de caneta já. Tá, joia, não, tranquilo. Herbaira, pode sim, pode botar a numeração, primeira e a segunda questão, e só bota a resposta. Não precisa, gente, copiar lá a pergunta, tá certo? Não é necessário copiar a pergunta, tá certo? É somente a resposta, tá certo? A pergunta já vai estar na própria tarefa, tá certo? Só faz responder e envia. Estão me perguntando aqui. Na segunda questão, é para você dizer qual é o diedro, é? Na segunda questão, é para você identificar onde é que seu ponto está localizado. É o que a gente chama de leitura da épora. Épora é a representação do ponto através das 3 projeções que o ponto tem. A projeção sobre a linha de terra, que vai ser o A0, a projeção no plano horizontal, que é o A, e a projeção no plano vertical, que é o A'. Traduzindo, o A0 é o X, o A está associado a afastamento e o A' está associado à cota. Então, isso é representar em épora. Você vai olhar para a épora e vai fazer a leitura, como eu fiz aqui do lado. Eu olhei, opa, o afastamento é positivo, cota é positiva. Aí tu vai botar lá, fazer a leitura. É a segunda questão. A pertence ao primeiro diedro. Acabou-se. Tá certo? É só isso. A segunda questão é fazer a leitura. Apenas isso. Não tem nada para desenhar, é só escrever. Tá certo? Gente, mais alguma dúvida? Bota aqui no chat ou pergunta para mim. Levanta a mãozinha. Só licença, eu já entendi. Eu posso sair? Rodi, com certeza. Gente, e por mim, eu também tô saindo. Mas, assim, é lógico, né? Se você tiver dúvida, pergunta. Por mim, eu já terminei o que eu tinha que falar para vocês. Posso terminar por aqui? Bota um SS, bota um sim aí. Já tem gente saindo. Sim, pode sair. Tá ótimo. Gente, e nada impede de você me perguntar, mesmo amanhã no feriado ou hoje à noite, lá no grupo da gente do Zap. Se eu puder, eu vou dar uma olhadinha. Eu vou tentar editar o máximo possível
e já divulgo lá no Cigar, tá certo? Já eu boto lá no grupo do Zap da gente. Gente, a aula de hoje à noite do Tira Dúvidas já está disponível. Eu acho que já deu para suprir todas as dúvidas aí, tá certo? Então, por hoje, é só. Tchau. Fui. Acabou. Oh, não!